Olá, meu amigo, minha amiga, que participa deste congresso tomista tão importante, tão interessante, promovido nos inícios de 2021. O meu tema é Bento XVI e Tomás de Aquino. Dois grandes teólogos de séculos tão diferentes, mas que por sua grandeza e por sua profundidade podem ser aproximados. E a minha tarefa aqui não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa limitada, é uma tarefa circunscrita. A minha intenção é oferecer para você, que nos acompanha nesse congresso, uma aproximação da relação, das influências, das possíveis interlocuções entre Bento XVI, um teólogo alemão do século XX, XXI, e o nosso grande, nosso magno Tomás de Aquino, lá do século XIII, a sua influência no debate filosófico e teológico medieval. Então vamos lá. A minha exposição aqui, que tem que ser muito objetiva, ela vai estar dividida em duas partes. A primeira parte é aquela que diz respeito ao teólogo Ratzinger, aquilo que ele disse, aquilo que ele, vamos dizer assim, teve como contato com a obra tomista, e algumas observações que surgiram durante o seu pontificado como Bento XVI, ou seja, a partir de 2005, nas quais ele trata da importância de Tomás de Aquino para a vida da Igreja, sobretudo para a reflexão teológica. Vamos lá. É importante reter que o jovem Ratzinger, nos seus primeiros anos de seminário, sobretudo no pós-guerra, quando a vida na Alemanha estava sendo reconstruída, ele recebeu a forte influência de um prefeito de disciplina, um prefeito de estudos, para ser mais preciso, que depois tornou um grande dizer assim, pedagogo, um estudioso da Bíblia, mas sobretudo da sua pregação e da catequese, que foi Alfred Lepli. Aqui está uma obra que ele escreveu sobre as raízes de Bento XVI, sobre as raízes de Bento XVI. Aqui ele vai mostrar quais foram as primeiras grandes influências na trajetória do seminarista, do estudante de teologia, Joseph Ratzinger, que já se destacava por seu intelecto. Uma das coisas que o Lepli deixa muito claro, e que todos os biógrafos posteriormente vão repetir, é que o primeiro trabalho acadêmico de Ratzinger foi uma tradução feita de um texto de Tomás de Aquino. Na época, ficou famoso, ficou muito popularizado, um opúsculo traduzido por ninguém menos do que Edith Stein, sobre a questão acerca da verdade. O prefácio foi por vamos dizer assim, um dos professores, um dos mestres de Ratzinger, que era o Martin Grabmann. Esse texto, essa tradução de Edith Stein, muito bem feita, ela se popularizou na Alemanha e ela inspirou o primeiro trabalho acadêmico de Ratzinger, que, auxiliado pelo Lepli, começou a traduzir, a partir do latim e do grego, a questão de caritate, acerca do amor. Isso não é de menos importância na trajetória de Bento XVI, porque ali ele já mostrou, seu primeiro trabalho acadêmico foi uma tradução, influenciado pelo trabalho de Edith Stein, mas, sobretudo, uma primeira aproximação com essa grandeza que é o pensamento de Tomás de Aquino. E não esqueçam que no início da sua vida acadêmica está a questão da caridade, a questão do amor como princípio de tudo. E no início do seu pontificado está a encíclica Deus Caritas Est. Então, essa semente tomista, vamos dizer assim, de reflexão acerca da virtude da caridade, vai marcar profundamente a trajetória do nosso estudante Ratzinger, influenciado, obviamente,
pelo seu amigo especialista em Newman, Alfred Lepler. Isso é muito importante. Então, do ponto de vista histórico, esse é o primeiro contato mais profundo com Tomás de Aquino vindo de Joseph Ratzinger. Ao longo de sua trajetória, ele mostrou estimas por Tomás de Aquino. Para ter um exemplo, vocês podem encontrar até pesquisando, sobretudo em italiano, a Comuna de Aquino, onde Tomás nasceu, né? Foi visitada em 1991, mais precisamente no dia 7 de junho, pelo cardeal Ratzinger. Ele foi acompanhado por uma comitiva de auxiliares da doutrina da fé, e eles foram até Aquino fazer uma peregrinação em sinal de honra e devoção a Tomás de Aquino, até a sua terra natal. Lá foram recebidos pelo pároco de Aquino, pelo bispo da diocese, um encontro muito familiar, muito íntimo, uma verdadeira peregrinação. Isso é muito importante. Em 1987, Ratzinger proferiu uma importante homilia, na qual ele tratava do tema da verdade em Tomás de Aquino. Falei que ele se inspirou no trabalho de Edith Stein, na tradução sobre o tema, a questão da caridade, da verdade, e ele trabalhou da caridade. Mas, curiosamente, o tema da verdade se impôs, tanto que no seu próprio lema, claro, inspirado em São João, depois o arcebispo Ratzinger vai escolher o tema cooperador da verdade, mas o tema da verdade é um dos temas que Ratzinger vai absorver, vai assimilar da obra de Tomás de Aquino. Então, essa busca, a questão da verdade, vamos dizer assim, essa busca por entender que existe um conhecimento verdadeiro, existe um conhecimento seguro entre aquilo que nós vemos, percebemos e a realidade. Então, vamos dizer assim, em Tomás, Ratzinger já percebe esse antídoto para o relativismo moderno, ou pós-moderno, como vocês queiram, para ser talvez aqui mais preciso. Então, para além dessa influência histórica, mais do que ser influenciado talvez por Tomás de Aquino, e houve influências muito pontuais em Ratzinger, Ratzinger foi influenciado por um tomista, por um estudioso tomista, que foi Josef Pieper. É muito interessante. Antes de falar do Pieper, não posso esquecer de mencionar que Ratzinger estuda Tomás de Aquino, mas ele diz, inclusive no seu livro Entrevista, O Sal da Terra, de que ele é um agostiniano convicto. Qual é o detalhe? Quando ele começou a estudar teologia, ele tomou contato com uma neoescolástica muito fossilizada, muito engessada, que se perdia, vamos dizer assim, em muitas discussões conceituais que Ratzinger diz, assim, de um modo muito agostiniano, que eram muito herméticas, muito complexas e muito áridas, vamos dizer assim. Então, vamos dizer assim, a culpa não é de Tomás, mas do que muitos neoescolásticos ou neotomistas, para ser mais preciso aqui, fizeram dele. Então, se você pegar a sua biografia e os biógrafos desse período, eles são muito firmes em acentuar essa rejeição a um método escolástico ultrapassado, fossilizado. E aí vem a grande influência, primeiro, dos seus professores. Ele teve um orientador muito importante, que foi Gottlieb Zengen. Você pode encontrar, vamos dizer assim, muitas referências a Gottlieb Zengen nos estudos medievais, mas também sobre filosofia da religião, sobre o método teológico, tem textos dele naquela coleção Mysterium Salutis. Ele foi o orientador de Ratzinger. Foi ele que orientou a tese de doutorado e a tese de livre docência. Foi ele que sugeriu Agostinho para a tese de doutorado e Boaventura, um autor medieval, para a tese de livre docência. Então, lembrando que o autor medieval que mais influenciou Ratzinger não foi Tomás de Aquino, foi São Boaventura. Boaventura
foi o autor medieval, portanto, que mais marcou o pensamento teológico de Ratzinger, sobretudo porque Ratzinger buscou investigar o tema da revelação, que depois vai lhe ajudar muito no seu trabalho como perito do Vaticano II, trabalhando na Dei Verbo. Nesse sentido, as pesquisas boaventurianas de Ratzinger influenciaram muito o Vaticano II. Então, Tomás de Aquino, ele aparece para Ratzinger como aquele que dá uma resposta às grandes inquietações do seu tempo, da Idade Média, diante de uma certa crise da noção de filosofia que aí se impunha. Mas eu vou chegar lá. Mas o que Ratzinger vai dizer? Se você pegar esse livrinho aqui, Natureza e Missão da Teologia, vai aparecer muitas vezes aqui a figura de Tomás de Aquino, que é uma forte influência na concepção de teologia de Ratzinger. Embora ele seja um agostiniano, como eu já mencionei, e nesse sentido se aproxime também de Platão, essa concepção de filosofia como método da teologia tem uma ancoragem também em Tomás de Aquino. Uma das coisas que Ratzinger vai dizer aqui neste livrinho, é justamente que Tomás de Aquino, ele estabelece, aí talvez há uma ponta de crítica, mas Ratzinger depois atenua essa crítica, de que Tomás de Aquino, ao estabelecer uma separação, uma divisão entre duas ordens de conhecimento, que embora complementares são realmente distintas, ele de alguma forma não prepara, mas ele já tem um terreno diante de si que depois vai ser explorado pela modernidade para radicalizar uma oposição entre filosofia e teologia, entre fé e razão. Nesse sentido, então, Tomás é uma ponte. Mas é curioso que na sua catequese, no pontificado sobre Tomás de Aquino, ele vai dizer que Tomás respondeu, tinha que dar uma resposta às inquietações, vamos dizer assim, de um racionalismo aristotélico que surgiu no seu tempo. Mas prosseguindo aqui. Então, voltando. A aproximação, a grande crítica de Ratzinger, o jovem Ratzinger, sobretudo a uma neoescolástica que aridificava o pensamento de Tomás de Aquino. Tanto que ele se encantou com Tomás de Aquino quando ele teve contato, sobretudo, com a teologia francesa, do Ressourcement, sobretudo com Henri de Lubac, que vai lhe mostrar um tomismo muito distinto daquele da neoescolástica. Então, ele é muito mais simpático essa abordagem tomista. Então, ele não nega o tomismo, ele não rejeita o tomismo, ele rejeita apropriações de Tomás, certo? E, nesse sentido, se atrai mais pela escola francesa de teologia, vamos dizer aqui, que oferece uma nova leitura. E nós temos aí diversos teólogos que vão aparecer, pelos quais Ratzinger tem simpatia, como o próprio Congar, que vão retomar a doutrina tomista a seu modo. Lembrando que Tomás é um autor que não é ignorado por nenhum grande teólogo. Então, o autor, vamos dizer assim, que faz com que Ratzinger dialogue também com Tomás é Josef Pieper, como eu já mencionei. E é muito interessante que aí vai aparecer o tema da antropologia filosófica e teológica. Mas, sobretudo, o tema das virtudes. Mais uma vez, Ratzinger começa com a virtude da caridade. Pieper é alguém que tem um livro, até está publicado em português, pelo autor de livros, As Virtudes Fundamentais, que vai tratar desta dimensão, que também está lá na Suma Teológica, das virtudes, fé, esperança e caridade, que serão os temas das encíclicas de Bento XVI. Se você pega essa obra de Pieper, você vai perceber claramente as conexões que o Ratzinger faz com o pensamento de Pieper, que são uma interpretação de Tomás de Aquino. Então, se você pega um livrinho que foi publicado, inclusive, em português também, Olhar para Cristo, foi publicado pela Quadrante, você vai perceber ali que Ratzinger retoma o pensamento de Pieper para tratar das virtudes teologais. E nesse livrinho e outros textos mais escatológicos, você vai perceber
que eles reaparecem no Pontificado Bento XVI, por exemplo, no caso da esperança na Spe Salvi. E é muito interessante que é justamente no tema da esperança que Tomás vai voltar em Ratzinger. Mas vamos continuar aqui, vou pegar aqui as minhas anotações para continuar fiel a elas. Então, Piper é uma grande influência em Ratzinger, sobretudo no tema das virtudes, mas de modo particular na esperança, ou seja, de modo particular no tema da escatologia, que é, vamos dizer assim, a maior influência de Ratzinger, vamos dizer assim, de Tomás de Aquino em Ratzinger. É o tema da escatologia. Eu me permito aqui ler para vocês um trecho desta importante obra de Ratzinger, o seu, vamos dizer assim, grande, único manual de teologia, que ele escreveu do começo ao fim, pretendendo oferecer uma síntese da sua visão teológica a partir sobre a escatologia. Aqui, quando Ratzinger está tratando do conceito de alma, o novo conceito de alma, que é uma das suas preocupações, que ele mostra que muitos textos, sobretudo o missal romano da reforma litúrgica, teria de alguma forma secundarizado o tema de alma, o tema da alma, embora depois, no final da década de 70, a Congregação para a Doutrina da Fé, que ainda não era regida por Ratzinger, deixou claramente que o termo alma ainda era útil à teologia cristã, embora muitos o criticassem como um resquício de platonismo, de um dualismo platônico. Embora Ratzinger tenha uma interpretação distinta de Platão. Vai dizer que esse platonismo é mal interpretado e ele é equivocado. Mas é justamente na escatologia, nesta parte sobre o conceito de alma, que vai aparecer a visão ratzingeriana sobre o Tomás de Aquino. Então ele vai dizer que Tomás de Aquino resolve, vamos dizer assim, o problema posto à teologia pela descoberta do aristotelismo. Que, lembrando que o contexto é esse. As obras de Tomás, vindo sobretudo dos pensadores árabes, estavam sendo recebidas nas universidades de uma forma às vezes confusa e acrítica. O papel de Tomás foi pegar a herança grega e coaduná-la com a revelação cristã. E aí está o grande mérito de Tomás de Aquino para Ratzinger, e aí está a sua grande influência. Ele vai dizer aqui, acerca dessa discussão sobre a relação entre corpo e alma. Olha o que ele se diz. Muito bem. Tal antropologia, todas essas discussões que ele está fazendo aqui, tal antropologia tinha, pois, de fundir exatamente aquilo que em Platão e Aristóteles se contrapunham. Era preciso afirmar a indissolúvel unidade do corpo e psique, ensinada por Aristóteles, porém sem interpretar a psique como uma inteléquia vinculada à matéria da mesma maneira que a matéria viva dela depende para ser o que é. O que se impunha antes era o caráter espiritual específico da psique, se tornasse manifesto, sem com isso dissolver-se num espírito universal. Diante da dificuldade de tal tarefa, não é de admirar que essa síntese só tenha amadurecido lentamente, só encontrando sua forma definitiva e convincente em Santo Tomás de Aquino. Quando este último, seguindo Aristóteles, responde à questão sobre a essência da alma com a fórmula anima forma corporis, a alma é a forma do corpo, ele opera realmente uma completa transformação do aristotelismo. Pois, para Aristóteles, essa fórmula significava que a psique está tão vinculada materialmente quanto a inteléquia, que é o princípio formador da realidade material, por ele pensada numa estrita correlatividade. Sem a forma, a matéria não passaria de uma mera possibilidade. A forma só se torna realidade na unidade com a matéria. E na segunda edição, na página 171. Certo? Então, veja que esse elogio a Tomás, não é pequeno, é de uma grandeza extraordinária. E ele vai dizer que se chegou, graças a Tomás, a seguinte síntese. A alma pertence ao corpo como forma, mas aquilo que é forma do corpo é, no entanto, espírito. Transforma o homem em pessoa e assim abre-o para a imortalidade.
Veja que isso é um discurso extraordinário acerca da influência de Tomás de Aquino. Uma coisa importante aqui é dizer que Ratzinger mostra o quanto Tomás de Aquino permite o desenvolvimento também da categoria de pessoa. Então, nesse sentido, o olhar de Ratzinger é aquele que se afasta de um tomismo fortemente marcado por uma lógica totalmente impessoal, fria, mas que insere, sobretudo na discussão escatológica, uma possibilidade de olhar o ser humano, ou seja, de uma antropologia fundada na categoria de pessoa, sobretudo na dignidade de pessoa, e nesse conceito de pessoa, começar a pensar a imortalidade. Isso é o personalismo teológico que Ratzinger recebe e acolhe de autores como Ferdinand Ebner, do judeu Martin Buber e assim por diante. Isso é muito interessante, porque na noção de pessoa aparece a relação eu-tu. Então, Tomás de Aquino influencia Ratzinger, obviamente tomado da corrente francesa de interpretação de Tomás, e lhe permite olhar o ser humano, desenvolver uma antropologia filosófica, teológica, a partir de categorias mais relacionais. Seguindo aqui, uma curiosidade, Ratzinger tem a sua tradução da questão da caridade, para eu não esquecer esse dado, publicada só em 2017 pelo Instituto Bento XVI de Regensburg, numa edição crítica do filósofo Rolf Schönberger. Certo? Continuando aqui com a minha exposição. Então, nesse sentido, nós temos muitas influências. A primeira que eu já listei é a escatológica. Então, nós temos outras. Ratzinger fala de Tomás de Aquino quando vai tratar do canto na igreja. O próprio conceito de fé, como eu já falei das virtudes teologais. Então, no fim das contas, o tema das virtudes, fé, esperança e caridade, tem em Ratzinger um grande eco tomista. Né? Uma outra coisa que na teologia de Ratzinger vai aparecer é o âmbito da teologia moral, a nova lei. Que a nova lei é a graça do Espírito Santo. Eu vou falar isso depois no pontificado em que ele esclarece esse tema. E Ratzinger, quando vai tratar do tema da esperança, vai falar de oração. E na sua interpretação do Pai Nosso e da oração em geral, Tomás de Aquino aparece ali vivamente. E para que eu não me perca no tempo, já estou falando demais, espero não estar cansando em demasia o nosso espectador aqui do Congresso Tomista. Eu vou tentar me limitar aos meus 30 minutos solicitados. Ratzinger, o Papa Ratzinger, Bento XVI, durante o seu pontificado, fez 3 audiências, 3 catequeses dedicadas a Santo Tomás de Aquino. Então, ele dedicava, dependendo do grau de importância do teólogo, ele dedicava 1 ou mais catequeses. No caso de Agostinho, ele fez mais, mas Tomás de Aquino ele fez 3, seguindo-se a São Boaventura. Essas catequeses, que aconteceram no mês de junho, 2 de junho de 2010, depois 16 de junho e depois 23 de junho. Essas catequeses, que eu sugiro que vocês busquem esse volume, outro volume que fale Mestres Medievais, aqui eu estou com a edição da Eclésia Catequese sobre os Santos, que tem todas as catequeses dele sobre os mestres, sobre os padres da igreja, sobre as santas mulheres. Então, nessas 3 catequeses, vocês vão perceber claramente que ele tratou de temas específicos. Na primeira catequese, ele tratou mais da biografia de Ratzinger, na biografia de Tomás de Aquino. Na segunda catequese sobre Tomás de Aquino, Bento XVI tratou dos grandes temas, das grandes áreas, vamos dizer assim, do pensamento tomista. E na terceira, ele tratou da estrutura da Suma Teológica. Então aí fica vamos dizer assim, um convite a essa leitura. Eu vou sintetizar alguns pontos. Do ponto de vista da biografia, ele vai mostrar que Tomás de Aquino transitou por muitas cidades, Nápoles, Paris, Colônia, né, onde ele era chamado, e ali ele, vamos dizer assim, faz esse trabalho, em primeiro lugar, de promover o encontro da cultura grega sendo redescoberta pelos árabes, certo?
e com a cultura cristã. Então, Bento XVI vai dizer aqui, a cultura pré-cristã, encontraram-se duas culturas, a cultura pré-cristã de Aristóteles, com a sua racionalidade radical, e a cultura clássica cristã. Então, Tomás de Aquino consegue fazer essa síntese, até então não conseguida, né? Nesse sentido, Tomás de Aquino, vai dizer Ratzinger, o Papa Ratzinger, Tomás de Aquino, em última análise, mostrou que entre a fé cristã e a razão subsiste uma harmonia natural. Não estão opostas, são distintas, mas são complementares. Aqui ele chega a uma nova síntese, né? Então depois aqui ele vai fazer uma série de observações, vai terminar com essa dimensão da dimensão mais litúrgica, oracional, vai mostrar que ele tinha uma profunda piedade eucarística, profunda, né? Ele vai dizer que Tomás tinha uma alma requintadamente eucarística, e vai fazer menção aos textos de Corpus Christi, redigidos por Tomás, mas vai dizer, sobretudo, que Tomás foi um teólogo pregador. Aqui isso é muito interessante. Ele vai dizer que Tomás não é essa figura que fica num tipo de gabinete, de cela, só refletindo de forma isolada. Ele vai dizer aqui nessa primeira catequese, além do estudo e do ensino, Tomás dedicou-se inclusive à pregação pública. E também o povo ia ouvi-lo de bom grado. Diria que é verdadeiramente uma grande graça quando os teólogos sabem falar com simplicidade e fervor aos fiéis. Por outro lado, o ministério da pregação ajuda os próprios estudiosos de teologia a ter um sadio realismo pastoral e enriquece a sua investigação com estímulos intensos. Então, aqui, nessa primeira catequese, Ratzinger, o Papa Bento XVI, vai acentuar essa atuação de Tomás de Aquino como alguém que marca uma época, realiza uma nova síntese entre fé e razão, entre filosofia e teologia, mas ao mesmo tempo é um homem de profunda piedade sacramental, eucarística, e alguém com realismo pastoral. Na segunda catequese, ele já vai mostrar que o grande tema da filosofia vai voltar no pensamento de Tomás, e Tomás, vamos dizer assim, opera uma síntese que permite dar resposta aos homens do seu tempo que os padres da igreja não davam mais. Que resposta é essa? Olha, Bento XVI vai dizer que os padres da igreja, eles tinham a sua filosofia. E essa filosofia era o quê? Olha, os padres da igreja, essa é a segunda catequese, os padres da igreja encontravam-se confrontados com várias filosofias de tipo platônico, nas quais se apresentava uma visão completa do mundo e da vida, incluindo a questão de Deus e da religião. No confronto com essas filosofias, eles mesmos tinham elaborado uma visão completa da realidade, começando a partir da fé e utilizando elementos do platonismo para responder às interrogações essenciais dos homens. Esta visão, baseada na revelação bíblica, elaborada com um platonismo correto à luz da fé, era por eles denominada a nossa filosofia. Portanto, a palavra filosofia não era expressão de um sistema puramente racional, e como tal distinto da fé, mas indicava uma visão global da realidade, construída à luz da fé, mas tornada própria e pensada pela razão. Uma visão que, sem dúvida, ia além das capacidades próprias da razão, mas que, como tal, era também satisfatória para ela. Para Santo Tomás de Aquino, o encontro com a filosofia pré-cristã de Aristóteles abria uma nova perspectiva. A filosofia aristotélica era, obviamente, uma filosofia elaborada sem o conhecimento do Antigo e do Novo Testamento, uma explicação do mundo sem revelação, unicamente pela razão. E esta racionalidade consequente era convincente. Assim, a antiga forma da nossa filosofia dos padres já não funcionava. A relação entre filosofia e teologia, entre fé e razão, devia ser reconsiderada. E aqui está o grande trunfo de Tomás de Aquino, que Bento XVI aponta. A relação entre filosofia e teologia, entre fé e razão, devia ser reconsiderada. Existia uma filosofia completa e convincente em si mesma,
uma racionalidade precedente à fé e depois a teologia, um pensar com a fé e na fé. A questão urgente era esta: o mundo da racionalidade, a filosofia pensada sem Cristo e o mundo da fé são compatíveis? Ou então se excluem? Não faltavam elementos que afirmavam incompatibilidade entre os dois mundos, mas Santo Tomás estava firmemente convencido da sua compatibilidade. E, aliás, de que a filosofia, elaborada sem o conhecimento de Cristo, praticamente esperava a luz de Jesus para ser completa. Então, essa é a grande preocupação da segunda audiência de Bento XVI. Mostrar que Tomás responde às interrogações do seu tempo, oferecendo aquilo que os padres não ofereciam mais. Então, essa é a beleza da história da teologia cristã, que não fique estagnada, mas que, de acordo com as interrogações do tempo, precisa oferecer novas respostas. Por isso, mais adiante na catequese, ele vai dizer, Bento XVI, toda a história da teologia, no fundo, o exercício deste compromisso da inteligência, que mostra a inteligibilidade da fé, a sua articulação e harmonia interna, o seu bom senso e a sua capacidade de promover o bem do homem. E ele vai dizer os grandes temas que Tomás vai trazer, né? A doutrina da analogia, o princípio da graça que supõe a natureza, a teologia moral de Tomás de Aquino, que ele diz que tem que ser redescoberta. Veja, ele dizer, essa teologia moral é de grande atualidade, que é a lei do Espírito Santo. Ele vai dizer que, com um olhar profundamente evangélico, Tomás insiste sobre o fato de que essa lei é a graça do Espírito Santo, concedida a todos aqueles que acreditam em Cristo. A tal graça une-se o ensinamento escrito e oral das verdades doutrinais e morais transmitido pela Igreja. Aí, Tomás nos permite redescobrir a lei moral natural. Continua, a título de síntese, Bento XVI. Em síntese, as virtudes do homem, teologais e morais, olha o tema das virtudes, estão arraigadas na natureza humana. A graça divina acompanha, sustém, incentiva o compromisso ético. Mas por si só, segundo Santo Tomás, todos os homens, crentes e não crentes, são chamados a reconhecer as exigências da natureza humana e a inspirar-se nela na formulação das leis positivas, ou seja, daquelas que são emanadas pelas autoridades civis e políticas para regular a convivência humana. É muito interessante que aí Bento XVI prepara a sua exposição na terceira audiência sobre Santo Tomás acerca da Suma Teológica e vai mostrar claramente que em Tomás é destacável, e Paulo VI já fazia em 1974, falando de Tomás, a questão, a confiança na verdade. E ele vai falar, aí, a Suma Teológica é uma expressão disso. E ele vai falar que na Suma Teológica, Tomás vai tratar desse círculo, né? Deus, a criatura, o homem, e Cristo, ou seja, que volta para Deus. Então, este círculo, Deus em si mesmo, que sai de si próprio e nos toma pela mão, de tal maneira que, assim com Cristo, voltemos para Deus. Permaneçamos unidos a Deus e Deus será tudo em todos. Então, aí, na Suma Teológica, a primeira parte vai tratar, como diz Bento XVI, de uma profunda reflexão sobre a realidade do ser humano. Na segunda, considera o homem impelido pela graça, na sua aspiração de amar a Deus. Na terceira parte, vai tratar do mistério de Cristo, né? E depois vai tratar de temas como sacramentos, a Eucaristia. E um dos últimos pontos, para além da Suma Teológica, Bento XVI vai citar as pregações. É sempre o santo pregador. As pregações, sobretudo, quaresmais. Isso é muito interessante, que ele vai dizer que Tomás de Aquino vai fazer pregações sobre o Pai Nosso, o símbolo dos apóstolos, o Decálogo, a Ave Maria, o Pai Nosso. Ou seja, ele vai dizer que Tomás de Aquino, nas suas pregações, ensinou aquilo que hoje o catecismo da igreja ensina. Mandamentos, sacramentos, oração, credo, né? Não nessa hora, mas citando aqui livremente. Então veja que Santo Tomás de Aquino, ele expõe como
um legítimo membro da Ordem dos Pregadores, a sua vamos dizer assim, preocupação que os fiéis saibam o essencial. Então, aquele realismo pastoral que Bento XVI citava no início, que diz que Tomás de Aquino nunca perdeu, aparece aqui no exemplo das suas pregações quaresmais. Eu gostaria de terminar já a minha exposição citando um Ângelus, no qual Bento XVI fala de Santo Tomás de Aquino. Essas catequeses são de junho de 2010, 16 e 23 de junho de 2010, mas no dia 28 de janeiro de 2007, dia de Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer que esse grande santo que tinha o carisma de filósofo e teólogo é válido modelo de harmonia entre razão e fé. Ele vai dizer que a razão em Tomás respira, ela se alarga. E Tomás é para ele hoje, nesse Ângelus, um remédio para o positivismo contemporâneo. Essa terrível esquizofrenia entre racionalismo e materialismo por lado e uma hipertecnologia e instintividade desenfreada por outro. Então, ali, Bento XVI propõe Tomás como um modelo para crentes e não crentes. E para concluir, eu termino aqui com uma oração que aparece na segunda audiência de Bento XVI, que ele cita de Tomás de Aquino, e que ele diz que é a melhor expressão de sua fé viva e de sua piedade fervorosa. Agradeço a atenção de todos vocês, espero tê-los estimulado ao aprofundamento do encontro entre desses dois gigantes e que nós possamos imitar o modelo de estudo e de piedade de ambos. Concedei-me, suplico-vos, uma vontade que vos procure, uma sabedoria que vos encontre, uma vida que vos agrade, uma perseverança que vos espere confiadamente e uma confiança que no final chegue a possuir-vos. Muito obrigado.